Olá pessoal, esse é o primeiro vídeo do nosso fascículo de conceitos de aprendizagem de máquina 1. Nosso objetivo nesse vídeo é responder a essas duas questões. O que é inteligência artificial e o que ela pode fazer? Eu vou começar respondendo a primeira pergunta, revendo aqui um pouco como inteligência artificial, que a gente vai abreviar como IA, como ela é vista nos filmes. Tem uma longa tradição já de inteligência artificial nos filmes. Sempre ela é representada com características muito humanas, muitas vezes por meio de robôs com forma humana também. E por conta dessa capacidade semelhante à humana, às vezes ela também se torna rebelde e tenta dominar a raça humana. Então a visão da inteligência artificial é como uma máquina consciente, ou seja, ela entende sua própria existência, ela consegue refletir sobre isso. E uma máquina com capacidade intelectual semelhante à humana, às vezes superior, mas sempre com características muito humanas. E ela tem uma capacidade de realizar tarefas irrestritas, como o ser humano. Geralmente a gente tem máquinas que têm tarefas específicas. O micro-ondas, ele esquenta comida. Um aspirador de pó, ele serve para aspirar. Mas a característica dessas máquinas, que nos filmes são representadas como máquinas com inteligência artificial, é que elas fazem tarefas irrestritas como o ser humano. Ou seja, não dá para dizer de antemão o que é que ela faz, porque ela pode de repente aprender uma coisa nova e fazer praticamente qualquer coisa, né? Mais ou menos como o ser humano. Então isso é como a inteligência artificial aparece na cultura popular, nos filmes e em séries. Mas o que a inteligência artificial ou IA é na realidade? Em primeiro lugar, ela é uma área de estudo. E ela é uma área de estudo que o foco dela é criar programas de computador. A ideia de criar programas está associada a máquinas, né? A gente sabe que geralmente máquinas complexas como um robô tem processador controlando ela. E o que comanda o processador é um programa. O programa é que diz o que o processador deve fazer e o que a máquina, qualquer máquina complexa assim, deve fazer. Então aqui ainda tem esse ponto de proximidade com a IA na cultura popular. Ela cria programas porque programas vão controlar máquinas. E essas técnicas são inspiradas em aspectos da inteligência humana ou outras formas de inteligência ou outros tipos de processos eficientes encontrados na natureza. Mas principalmente aspectos da inteligência humana é a inspiração mais tradicional. Por exemplo, a inteligência humana é capaz de raciocinar de maneira lógica, é capaz de planejar a sequência de ações para chegar a um certo objetivo de longo prazo, é capaz de aprender, é capaz de imaginar. Então esses aspectos aqui da inteligência humana e outros foram inspiração para diferentes técnicas da inteligência artificial. E de todos eles, o que teve maior destaque foi esse aqui, o aspecto da aprendizagem. Ela deu origem a um ramo específico da inteligência artificial, que é a aprendizagem de máquina. Uma sub-área ou um ramo da inteligência artificial. A aprendizagem de máquina estuda programas, estuda como criar esses programas que são capazes de aprender automaticamente a partir de dados. E esse é o ramo de maior sucesso da inteligência artificial no momento. O ramo de maior sucesso no sentido de que ele é o mais usado, seja para empresas, seja por governos, seja em pesquisas. Este é o ramo mais usado. E é o de maior sucesso e se tornou mais usado porque ele tem dado os melhores resultados. Então até aqui estou respondendo o que é a inteligência artificial na realidade. Agora eu quero falar um pouco sobre o que ela pode fazer. Com essas técnicas, que tipo de coisa a gente pode construir, que tipo de programa, que tipo de sistema.
Existem dois objetivos possíveis para essas técnicas, dois objetivos possíveis para a área de inteligência artificial. Um deles é criar programas conscientes ou programas capazes de tarefas quaisquer. Tudo isso aqui muito baseado no que o ser humano é capaz, por exemplo. Isso aqui é chamado de inteligência artificial geral. Então, alguns pesquisadores já pensaram nessa área com essa perspectiva, que o objetivo da área seria esse. Então, se diz que o objetivo seria construir uma inteligência artificial geral, capaz de resolver tarefas quaisquer. Mas essa não é a visão da maioria hoje em dia, não é o objetivo hoje da inteligência artificial. Não existe nenhum programa com essa característica, que aliás é semelhante à visão da cultura popular, não é? Hoje em dia se entende a área de inteligência artificial como focada em criar programas para tarefas específicas. Para cada programa, uma tarefa. Mais ou menos como eu falei, que geralmente as máquinas humanas são assim, uma para cada tarefa. Essa é a visão da IA restrita, às vezes também chamada de IA fraca. Para cada programa, uma tarefa. Geralmente são tarefas fáceis para o ser humano fazer e que são difíceis de se criar uma solução para ela por meio de programação tradicional. Foi como eu chamei no fascículo, né? Quando você programa instrução por instrução de maneira bem direta os passos para resolver aquela tarefa. Então, tarefas que são assim difíceis com programação tradicional, geralmente fáceis para o ser humano. Esse tipo de tarefa é que é focada pela IA restrita, mas é para cada tarefa um sistema, um programa específico. Não existe ainda um sistema geral capaz de tarefas irrestritas. Deixa eu dar exemplos de coisas que a IA é capaz de fazer nessa visão mesmo da IA restrita, que é a visão adotada hoje em dia, é a visão que essa área segue. O que é que pode ser feito com ela? Ela consegue, por exemplo, aprender a jogar jogos como games de videogames antigos. No caso aqui são jogos de Atari. Jogos mais modernos também, como StarCraft, não está aqui na imagem. Jogos tradicionais de tabuleiro. Esse jogo aqui é um jogo mais complexo do que o xadrez, um jogo asiático chamado Go, que os seres humanos conseguiam até alguns anos atrás, até poucos anos atrás, conseguiam jogar bem melhor do que o computador, né? Os grandes mestres profissionais da área conseguiam jogar melhor que o computador, e hoje em dia foi criada uma IA específica, no sentido de um programa específico que joga melhor do que o ser humano. Para tarefas como dirigir, o ser humano consegue fazer bem, e era super complexo criar um computador, um programa para isso. Hoje em dia já tem em alguns lugares carros que dirigem sozinho, controlados por um programa, criado com técnicas da inteligência artificial. Então já existe em caráter experimental alguns carros funcionando como táxi, sem motorista, em algumas cidades dos Estados Unidos. Aqui é um exemplo de uma mão robótica. A gente consegue fazer coisas com muita habilidade com a mão, com a nossa mão. Mas controlar uma mão com habilidade assim, com destreza, bem complexo. E aqui é uma mão robótica que se esforçaram bastante na criação de uma IA, de um programa para controlar ela com habilidade assim. Olha, a inteligência artificial está em todos esses sites aqui, na forma de sistemas de recomendação, que são sistemas que recomendam algo que você provavelmente vai gostar. Ele olha o seu histórico e recomenda algo que provavelmente você vai gostar, algo novo para você. Facebook recomenda novas postagens que podem lhe interessar. A Amazon recomenda novos produtos que você talvez queira comprar. Netflix recomenda novos filmes e séries. O iFood, novas comidas e restaurantes. O YouTube, novos vídeos, com base no seu histórico. Ele recomenda coisas que você tenha alta probabilidade de gostar, digamos assim. Bem, aqui eu mostrei algumas aplicações diversas de inteligência artificial. Eu acredito que essas aí todas usam aprendizagem de máquina. Mas agora eu quero falar de um ramo específico da aprendizagem de máquina, que é a aprendizagem supervisionada.
que aprende tarefas por meio de exemplos assim. Você dá uma entrada e uma saída. Uma entrada e uma saída. Vários exemplos mostrando esse par. Para essa entrada, essa é a saída. E o programa vai aprender, usando técnicas que essa área estuda, né? Ele vai aprender a reproduzir isso. Então você dá só a entrada e ele responde qual é a saída. O programa aprende a reproduzir a saída. Por exemplo, você dá exemplos de áudio, de sons com pessoas narrando, falando algum texto e informa qual é o texto que está sendo falado. Você dá vários exemplos. Esse é o áudio, essa é a gravação, esse é o texto, esse é o áudio, esse é o texto. E o programa aprende a ouvir um áudio qualquer da voz humana falando e reproduzir o texto. O Google Tradutor usa esse tipo de coisa. Você clicar numa opçãozinha, geralmente com desenho de um microfone, ele vai ouvir o seu áudio e vai transformar em texto. Também os assistentes virtuais como Alexa ou Google Assistente, teclado Google, o Word. É muito comum hoje em dia esse recurso. É difícil de criar um programa de maneira tradicional para esse problema. Isso é resolvido com a aprendizagem supervisionada. Tem também o inverso, de texto para áudio. Você passa o texto e diz, olha, essa é a narração do texto. Esse é um áudio que uma pessoa fala esse texto. O Google Tradutor também usa isso para reproduzir um áudio num idioma qualquer, por sinal, no caso do Google Tradutor. Os assistentes virtuais usam isso. O Alexa, o Google Assistente, fala com a gente. Internamente, o sistema de busca, por exemplo, do Google gera texto e depois o assistente virtual converte de texto para áudio para a gente ouvir. Ele foi treinado com exemplos assim. Um texto, um áudio, um texto, um áudio. Existem hoje serviços profissionais de narração, inclusive, que geram narração de boa qualidade. Você passa o texto e ele gera narração. Tem também essa tarefa bem complexa de tradução de texto, como o Google Tradutor que eu já citei, mas aqui eu estou falando da parte mais interna dele, mais central. Você dá um texto em um idioma e ele gera o texto de saída. A gente pode pensar que a entrada é o texto mais o idioma de destino. Pode ter o idioma de origem também, que é o idioma desse texto aqui. Mas precisa obrigatoriamente ter o idioma de destino, que vai ser o idioma desse texto aqui. O idioma de origem, às vezes, ele consegue descobrir sozinho. O tradutor tem isso. Então é um problema muito complexo, mas hoje a gente tem um Google Tradutor com vários idiomas. Existe também uma iniciativa recente da Meta, que é a empresa dona do Facebook, e está gerando tradução para idiomas pouco falados. Então existem aí mais de 200 idiomas já que eles conseguem fazer tradução. Um sistema da Meta que ainda está em pesquisa. Geração de imagem, está aqui uma aplicação recente, bem interessante. Você passa um texto e ele gera uma imagem. E ele foi treinado com pares, né? Que tem a descrição da imagem e a imagem. Descrição da imagem e imagem. O sistema aprende essa relação, esse padrão. E aí esses dois sistemas, de um grande centro de pesquisa e outro do Google, que é uma grande empresa e um grande centro de pesquisa também, e gera imagem de alta qualidade. Você passa um texto como um astronauta cavalgando no espaço e ele gera uma imagem assim. E um texto que foi mais ou menos assim, uma raposa sentada no campo, no estilo de Claude Monet, que é um pintor francês. E o sistema gera uma imagem como essa. A partir do texto, ele gera a imagem. E são imagens, você vê assim, bem impressionantes. Imagens originais que ele meio que criou, né? Ele não pegou pronta. Outra aplicação muito comum da inteligência artificial é para associar dados pessoais com um índice de confiança, para saber se aquela pessoa vai pagar ou não um empréstimo. Isso é usado por financeiras e por bancos para decidir se concede ou não um cartão de crédito ou se concede ou não um empréstimo para as pessoas. E esses sistemas, eles foram treinados com dados reais de pessoas, histórico delas de transações e qual assim a proporção de pagamentos que ela fazia, se ela pagava tudo, se entrava em dívidas. Bem, até aqui a gente falou da inteligência artificial, a área mais abrangente.
falamos da aprendizagem de máquina, o ramo, a sub-área de maior sucesso. Dentro dela, a aprendizagem supervisionada, onde os programas aprendem com exemplos de entrada e saída. Agora eu vou para um caso ainda mais específico da aprendizagem supervisionada, que é a classificação. A classificação é um caso especial da aprendizagem supervisionada. A gente vai treinar um programa, vai treinar um modelo, fornecendo exemplos de entrada e a saída correspondente. Mas a saída ela tem um número limitado de opções, que são as chamadas classes. E eu vou falar de aplicações importantes de classificação. O diagnóstico médico, por exemplo, isso é uma coisa que está crescendo cada vez mais. Existem programas que foram treinados com imagens e algum relato de doença ou se está saudável. Então ele mostra uma imagem e diz, essa está saudável. Outra imagem diz, aqui tem uma doença tal. E sistemas específicos foram criados, existem já, para reconhecer câncer de mama a partir de imagens médicas, né? Como ultrassonografia, raio-x, ressonância magnética, esse tipo de imagem médica. Existe sistema para identificar melanoma, um tipo de câncer também. Problemas de retina, que é o caso dessa imagem aqui, ele examina, é um sistema que examina a imagem da retina, né, que fica no olho, e indica se há ou não algum problema. Existem 5 classes possíveis: sem problema, problema suave, moderado, severo ou proliferativo. Existem sistemas também para examinar imagens e detectar AVC. Enfim, é uma aplicação importante aí. Ainda não substitui o médico para examinar e dar um parecer, mas auxilia o médico. Tem também outra aplicação bem importante de classificação, é o reconhecimento facial. Você treina o sistema com imagem e a identificação da pessoa. E o sistema depois vai receber a imagem e dizer qual é essa pessoa. Novamente é classificação porque vai existir um número limitado de opções. Ele vai ter um número, uma lista de pessoas que ele pode dizer, que ele pode reconhecer, né, que ele pode retornar como saída. Aqui é um sistema mais complexo. Essa foto é o sistema YOLO da Microsoft. Ele recebe uma imagem, ele divide a imagem em partes. Isso não é exatamente classificação, mas depois que ele divide, ele vai classificar cada parte dessa e dizer que objeto, que coisa é aquela que aparece na imagem. Aqui ele dividiu e reconheceu isso como construção, humano. Tem vários aqui com o nomezinho humano em cima. Tem bicicleta, tem bolsa. Então também envolve classificação. Parte do que esse sistema faz é classificação também. Concluindo e resumindo, a inteligência artificial é uma área de estudo que visa tratar tarefas específicas. Não é exatamente como a inteligência artificial dos filmes, que é semelhante ao humano e que às vezes tenta dominar o mundo. Mas a inteligência artificial que existe, que trata tarefas específicas, em certo sentido, dominou o mundo, no sentido de que ela está ao nosso redor. Toda grande empresa hoje tem uma área que usa inteligência artificial para descobrir informações importantes e fazer previsões importantes para a empresa, certo? E lembrando que a inteligência artificial tem o ramo da aprendizagem de máquina como mais importante. Dentro dele tem muito destaque o ramo de aprendizagem supervisionada. E dentro da aprendizagem supervisionada, a gente vai trabalhar no fascículo, em especial com classificação, que como a gente viu aqui, tem aplicações importantes também e vai nos ajudar a entender toda a aprendizagem de máquina.